nesse vídeo, onde nós vamos conversar sobre um dos pontos que é relevante nas discussões que nós temos aqui no canal, que é sobre preço-teto. No entanto, vai ser acrescido o preço-teto de um elemento chamado margem de segurança. Nós vamos falar desses dois, preço-teto, margem de segurança, e detalhes que você precisa saber em relação ao que é o preço-teto, como é que a gente chega, como é que se estabelece uma margem de segurança e se essa margem de segurança é relevante para as considerações técnicas que nós tomamos aqui no canal. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2025 e agora são 15 para as 4 da tarde. No final, se der, a gente dá uma passadinha, se houver tempo, a gente dá uma passadinha para ver como é que a bolsa está se comportando hoje. Mas a informação, ela vem aqui do petróleo. O petróleo, do ponto de vista de trazer informação, tem me surpreendido, porque as informações têm sido bem instrutivas, né, eu diria, são bem relevantes para justamente o investidor que gosta de lidar com as questões que são mais técnicas em relação aos papéis que possuem na sua carteira. Não apenas os comentários, boatos, as informações que de vez em quando também a gente traz aqui no canal. Mas nessa reportagem, que é assinada por André Carvalho, ela é do dia 10 de fevereiro de 2025, e veja que começa falando aqui, ó, preço-teto das ações. Vou falar de duas aqui, basicamente. Como Vale e BB Seguridade e outras empresas estão se comportando no mercado. E ele segue aqui, ó, no subtítulo, entenda as últimas atualizações de preço-teto de ações, como Vale e BB Seguridade, e como essas mudanças impactam em sua estratégia de investimento. Ele inicia aqui, ó, se você acompanha o mercado financeiro, ou se você acompanha o canal aqui, por exemplo, provavelmente você conhece o conceito de preço-teto, que define o valor máximo que um investidor está disposto a pagar por uma ação, garantindo uma margem de segurança. Eu gostei bem dessa definição. A única coisa que, para mim, está fora dos conceitos aqui do canal é essa garantia da margem de segurança. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que ela é bem-vinda também, esse acréscimo dentro do conceito. E aqui nessa reportagem, né, o que se vai analisar são as últimas atualizações sobre preço-teto de algumas das maiores empresas da Bolsa de Valores, como, por exemplo, aqui a Vale e BB Seguridade. Basicamente, a reportagem vai falar só de Vale e BB Seguridade. Essas mudanças, que ele chama aqui de atualizações no preço-teto, são essenciais para quem busca tomar decisões. A gente sempre fala aqui em tomada de decisão. Então, para quem busca tomar decisões mais embasadas e quer proteger os seus investimentos. Considerando o cenário atual de incertezas econômicas, na verdade, aqui no canal a gente acha que o cenário é mais importante, depois o projeto da empresa que nós colocamos, e depois a gente verifica se os dados, os indicadores fundamentalistas estão em ordem com, primeiro, o projeto, e o projeto está em ordem com o cenário. Atualizações recentes de preço-teto. Então ele vai falar basicamente de Vale e BB Seguridade. Então começa aqui, ó, BB Seguridade. Um aumento no preço-teto, segundo os critérios lá que ele utilizou. A primeira atualização importante diz respeito à BB Seguridade. Essa empresa teve um aumento no seu preço-teto, e veja que, no caso dele, aqui, subiu para R$ 42,50. Embora a margem de segurança, depois eu vou dar uma olhada, aqui não explica o que é, mas depois eu vou mostrar para você o que é a margem de segurança. Embora a margem de segurança ainda seja atrativa, de 8,1%, esse aumento reflete uma mudança no cenário. O cenário deles não é o cenário que nós olhamos, tá? A empresa passou a oferecer uma margem menor do que a observada nos meses anteriores. Quando ele fala em margem menor, ele quer dizer que este valor aqui, ó, já esteve maior e agora está menor, o que ele chama de margem de segurança. Assim, mesmo assim, né, ainda continua uma opção sólida para o investidor. Quando a ação estava sendo negociada a preços mais baixos, em torno de R$ 29 a R$ 33, coincidentemente, né, os preços que a gente também comentou aqui no canal, que é onde nós entrávamos para comprar BB Seguridade, e foi onde nós compramos. A margem era muito mais vantajosa. Agora, com a mudança, a análise de custo-benefício deve ser mais cautelosa, já que a margem de segurança diminuiu. Com relação à Vale, uma pequena redução no preço-teto. Né? A Vale, que viu uma pequena redução no seu preço-teto, enquanto o BB Seguridade aumentou, a Vale teve uma redução. Saiu de R$ 70 no preço-teto deles aqui para R$ 68. Essa mudança, embora discreta, também está atrelada à incerteza do mercado, com possíveis impactos com o possível impacto de multas e questões regulatórias. Mesmo com a redução, a Vale continua com uma margem de segurança robusta. E veja aqui no caso, a Vale tem margem de segurança de 24%.
o que mantém a Vale como uma empresa atraente para o investidor. Isso demonstra que mesmo com ajuste, aqui no caso deve ter uma redução, ainda há um grande potencial de valorização no longo prazo. Aqui aí eu já não sei dizer, tá? Eu tenho dúvidas se uma coisa é consequência da outra, mas você preste atenção, eu não colocaria definitivo isso, teria que ter mais explicações técnicas para que a gente chegasse de fato a uma conclusão de que o fato de reduzir o preço teto, ter a margem, pode ser que tenha um potencial de valorização no longo prazo. Será que teria? Não, talvez pela distância, talvez porque considero o papel muito barato, talvez por aí a gente possa ter uma expectativa. Mas se isso aí não estiver casado com o cenário, então essa valorização precisará de um prazo mais extenso, né, para que se chegue nela. Fala aqui de outras atualizações importantes, por isso que eu digo que se fixou muito mais na Vale e na BB Seguridade. Então, além dessas duas, outros papéis também passaram por ajustes em seu preço teto, sendo que alguns aumentaram enquanto outros sofreram ligeiras quedas, sempre com o objetivo de manter uma margem de segurança adequada. No caso da CEMIG, eles insistem em colocar CEMIG com S, CEMIG com C. Por exemplo, o preço teto histórico continua atrativo, refletindo a média de pagamento de dividendos da empresa nos últimos anos. E aí ele entra aqui em como calcular o preço teto das ações. Eu deixei isso aqui marcado de forma mais ampla, porque nunca foi, quem está escrevendo a reportagem nunca foi direto ao assunto, né? Mas o cálculo do preço teto é uma parte essencial para quem quer investir com segurança. Ele pode variar de acordo com o preço teto, tá? Pode variar de acordo com o setor e a empresa. Para calcular, é necessário levar em consideração dados históricos e projeções de mercado. A gente faz isso, mas o cálculo mesmo que leva ao preço teto, né, não precisa de tudo isso. Só que o preço teto que nós vamos acabar escolhendo no final, sim, ele olha para o passado e também olha para o presente. Muitas vezes, o cálculo envolve uma análise híbrida, misturando dados passados com expectativas futuras. Que é o que nós utilizamos aqui no canal. Pode ver que nem sempre todo mundo obedece a esse critério, mas é o critério que nós escolhemos. Se você está começando a investir e quer aprender a calcular o preço teto de ações, há diversos recursos disponíveis. Aí tem vídeos explicativos, ele não entra no mérito, pega e calcula assim. Ele reporta aí que existem lugares onde você pode buscar, inclusive aqui no canal. Você entra no canal, escreva lá preço teto e deve ter uns 3, 4 vídeos onde eu explico direitinho como é que se calcula, tanto voltado para o passado quanto nas projeções que são feitas aqui no canal. E depois vai discorrer aqui sobre os impactos econômicos das atualizações dos preços tetos, o que vai influenciar as pessoas para comprar, porque daí o preço deixa de ser atrativo, as pessoas se recolhem, vão esperar as ações voltar para o patamar, então muitas vezes a decisão passa quase que essencialmente pelo preço teto. Às vezes o preço teto está legal, mas acontece que isso que eles chamam de margem de segurança não está, isso leva às decisões do investidor. Basicamente discorre sobre isso até o final dessa reportagem. Mas para mim, evidentemente, é importante falar do preço teto do ponto de vista do canal, trazer a visão aqui do canal. Então aqui eu já estou ajeitando para a BB Seguridade, eu não tenho os dados ainda, a BB Seguridade não nos divulgou, vai divulgar ali pelo dia 20, 22 de fevereiro os seus resultados, e quando nós tivermos os resultados de BB Seguridade, nós vamos então atualizar essa tabela. De qualquer forma, a gente já está fazendo uma preparação. O fato é que na nossa projeção para 2024 era aqui a receita um pouco mais de 10 milhões, o lucro líquido 8,5, e acabou distribuindo aqui em proventos R$ 2,65. Ficou abaixo até, veja, do ano passado. Então, quando nós queremos olhar para o passado, nós pegamos os últimos 5 anos, somamos todos os proventos e calculamos a média dele. Então veja que o preço teto dos últimos 5 anos de BB Seguridade foi de R$ 2,16. Desculpa, o preço teto não. Os proventos pagos, em média, por BB Seguridade, nos últimos 5 anos foi de R$ 2,16. Então, na média, soma os proventos, divide por 5, porque eu estou falando aqui dos últimos 5 anos, e você tem esses R$ 2,16. Se eu pegar esses R$ 2,16 e dividir por 6%, eu vou ter esses R$ 36,06, que é o preço teto médio quando eu olho para o passado, nos últimos 5 anos. É o mais importante, porque isso aconteceu. Agora, se eu for considerar esses proventos que estão aqui em cima, certo? E eu dividir R$ 2,65 por 6%, o meu preço teto, quando eu olho para frente, para minha projeção, ele fica em R$ 44,20. Ao tempo que eu estava fazendo esse vídeo, a ação estava aqui cotada a R$ 39,15, certo? Então veja bem, se eu pegar aqui na calculadora, tá, e colocar o preço teto, que é R$ 44,21, e eu dividir isso aí por R$ 39,15, eu vou ter esse número aí. Se eu subtrair 1 desse número, eu vou ter lá 12, e se eu multiplicar por 100,
eu vou ter 12,92. Esse 12,92 é 12,92%. É a margem de segurança nesse momento para o meu preço teto. Agora vamos dar uma olhada com relação ao preço teto da reportagem. Na reportagem, o preço teto deles, que foi calculado, foi de R$ 42,50. Se eu dividir esses R$ 42,50 por R$ 39,30, por exemplo, e agora subtraio 1 e multiplico por 100, você está vendo lá o que dá o 8,1%. Essa aqui é a margem deles, porque como foi no dia de ontem, provavelmente no momento lá que eles estavam calculando, o preço da ação de BB Seguridade estava em R$ 39,30. Então, o que é a margem de segurança? É a distância entre o preço atual e o preço teto, dado em valores percentuais. Mas aqui no canal, a gente não utiliza a margem de segurança. Para o canal, é muito mais importante a relação que existe entre os proventos que são pagos e o preço da ação. Então, se, por exemplo, o BB Seguridade voltar a pagar R$ 2,65 para o preço de R$ 39,15, o nosso dividend yield vai ficar em 6,78%. Está muito próximo de 6. Quanto mais se aproxima de 6, mais a distância a gente tem do preço da ação, um indicativo de que esse preço não está mudando. O preço só vai estar mudando o dia que os proventos que são pagos começarem a andar acima desses R$ 2,65, como provavelmente vai acontecer esse ano, por isso que nós estamos na dúvida se de fato está mudando de preço, porque só depois de nós vermos a média deste ano, mais o ano passado, nós vamos saber se este preço teto médio que nós calculamos, ele subiu, e se nós estamos falando de um preço que está se modificando. O preço teto está modificando, veja que esse aí no caso está R$ 39,62. Provavelmente vai estar perto dos R$ 41. E todos esses movimentos você vai ver aqui no canal, à medida que os dados vão saindo, os proventos vão sendo confirmados, e é em cima disso que nós vamos tomando as nossas decisões. Não estamos dizendo que é a melhor forma de tomar, mas é a que nós escolhemos. Você também pode escolher a margem de segurança. Eu não acho ela tão relevante. Para mim, o que é relevante é justamente a variação do dividend yield. Quanto mais perto do 6, mais afastado eu vou ficando da ação. Quanto mais se distancia do 6, principalmente indo para perto do 9, do 10, então eu vou sempre ao mercado e vou comprar pelo preço que estiver sendo oferecido a ação. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.